e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Podemos assentar. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tantas coisas sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um segundo, por favor. Queridos, nós estamos diante de um culto de missões. Como disse o irmão Ezequiel, um culto que precisamos trazer a reflexão de quem somos, onde estamos, aonde desejamos chegar, porque é um trabalho que urge, porém precisa de homens e mulheres corajosos para enfrentar tamanha dificuldade que é este trabalho. Eu li uma certa vez que alguns irmãos chegou para o missionário que iria para uma tarefa e eles disseram para o missionário: missionários, pode descer o poço que nós seguramos a corda. Então, eles estavam encorajando esses missionários. Eles iam segurar a corda na oração, no jejum, na contribuição, e os missionários podiam, de forma tranquila, ir para a missão que Jesus Cristo, na verdade, o confiou. A irmã cantou um louvor aqui muito bonito sobre o amor de Deus. O jovem disse: "O impressionante é este amor de Deus." Um certo escritor escreveu certa feita, ele disse que se todas as águas do mar fossem tinta, toda a terra fosse papel e todas as árvores fossem caneta, mesmo assim não conseguia descrever o tamanho do amor de Deus
Deus pelas nossas vidas. Isso é amor. E este amor que nos fez chegar até aqui, que nos fez vir entregar a Deus um culto onde precisamos ser bem racionais. Queridos, o texto que nós lemos vai falar sobre uma igreja. Das 7 igrejas que João escreveu, Deus colocou no meu coração para falar sobre esta igreja, a igreja de Esmirna, uma das igrejas ali da Ásia Menor. E nós estamos aqui, queridos, também, nós, de forma coletiva, somos uma comunidade chamada de igreja, e você, de forma individual, você é o templo, morada do Espírito Santo. E aonde você chegar, você precisa representar, como o Senhor Ezequiel, esta igreja. A sua casa, ela é um campo missionário. Ah, mas eu nunca fui num campo missionário. A sua casa é um campo missionário. Ah, mas eu já ganhei todos os meus parentes para Jesus. Os seus vizinhos é outro campo missionário. Meus vizinhos já estão tudo ao seu trabalho, é um campo missionário. A sua escola, a faculdade, aonde você estiver, aonde houver uma alma sedenta, ali tem um campo para o missionário trabalhar. E a matéria-prima do missionário é almas. E ele precisa entender isso. Só que, queridos, para nós compreendermos bem isto aqui, eu queria falar sobre, nesta noite, sobre a fé que não para a obra missionária. A fé que não para a obra missionária. Porque, queridos, se nós, como diz a Bíblia, tivermos a nossa vida por preciosa, nós não faremos missões. Se nós tivermos a nossa condição em primeiro lugar na nossa vida, nós não faremos missão. Se nós não entendermos que missão é uma entrega total que nós temos que fazer, da mesma forma que Cristo fez por nós, nós não faremos esta missão. E tudo parte da ideia de você entender que nós precisamos estar em conexão com este Deus, cultuando sempre este Deus e não deixando nada nos desconectar do nosso alvo, da nossa busca, que é Cristo. Eu uma vez ouvi uma irmã contando em um culto, um ciclo de oração, que ela ia para o culto e toda vez que ela chegava no culto, via um mensageiro tirar a paz dela e dizia: irmã, você esqueceu o ferro ligado. E ela saía do culto, chegava em casa, o ferro estava desligado. E ela vinha no outro dia, morava um pouco longe, e quando chegava no culto, disse: agora eu vou prestar meu culto inteiro. Aí o mensageiro dizia: irmã, você esqueceu de novo o ferro ligado. E ela perdia o culto e voltava para casa. E ela orou: Deus, eu preciso entregar o meu culto ao Senhor. Me dá uma estratégia. E Deus deu uma estratégia para ela. Ela veio para o culto. Quando o mensageiro chegou e falou assim: irmã, você deixou o ferro ligado? Eu disse: não, eu trouxe o ferro para a igreja. Tem nada ligado. Eu vou entregar o meu culto a Deus. Então se desprenda de tudo que pode tirar sua atenção e entregue o seu culto a Jesus. E o texto, ora lido, queridos, vai falar sobre a fidelidade desta igreja. Mas como surgiu esta igreja? Todos nós sabemos, amados, que quando o Senhor Jesus, ele desce com a promessa entregue lá em Atos, em Lucas 24:49, a descida do Espírito Santo, a ideia da igreja ser cheia do Espírito Santo, queridos, essa é uma verdade. Não é nós pular aqui no poder simplesmente. Não. A ideia de eu ser cheio do Espírito Santo não é eu chegar aqui e arrotar um diploma de santidade. Não.
A ideia da igreja ser cheia do Espírito Santo é ser testemunha de Jesus Cristo. Jerusalém, Judeia, Samaria e confim da terra. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu não sou movido a fazer a obra de Deus, tem alguma coisa errada nesse negócio. A ideia é essa. E a Bíblia vai dizer, queridos, que quando este povo recebe esse revestimento, o Espírito desce sobre eles, e eles não quiseram sair, porque o culto em Jerusalém estava uma maravilha. O culto na cidade estava a coisa mais linda, cheio do Espírito Santo, os dons distribuídos. Sair para quê, Ezequiel? Se o culto de Jerusalém estava a benção, só que tinha nações que precisavam ser alcançadas. Tinha povos que precisavam ser alcançados e deixar a zona de conforto para ir atrás de alguém que está em situações menos privilegiadas. Tem que ter coragem, tem que ter fé, tem que ter uma chamada forte, batendo dentro do peito. E a Bíblia vai dizer que o Senhor permite que o povo seja perseguido. E levantou-se alguns homens cruéis, alguns imperadores, para assolar o povo. E o povo começou agora, depois da perseguição, entender e sair para fazer a obra que Deus assim havia o chamado. Só que os discípulos, eles foram um dos primeiros a sofrer o mártir por amor a Cristo. Porque se você pegar um texto bíblico, o próprio Senhor disse: olha, e quando vocês receberem a virtude do Espírito, vocês serão testemunhas. Esse texto aqui, testemunhas, dentro do contexto grego, está dizendo: vocês serão mártires. O que é que ele está dizendo? Vocês vão testemunhar desta fé de uma forma tão terrível que vocês vão entregar a sua vida por amor a ela. Vocês vão ter coragem de perder para ganhar. E a Bíblia vai dizer, queridos, que agora os homens sofrem, os homens perdem as suas vidas. Os homens agora são perseguidos, queridos. Eu vejo hoje no contexto atual, igreja século 21, olha que conforto, olha que maravilha. E ainda tem crente que diz: irmãos, eu estou lá na igreja do Dalatorgue e eu estou sendo perseguido. Tá não, irmão, tu não sabe o que é perseguição. Ah, estão me perseguindo, não tá nada, irmão. Você está num luxo terrível. Aqui você pode levantar a mão, dar glória a Deus, dizer: olha, impressionante, querido, missionário, pelo amor de Deus. Tem missionário aí que está dentro da caverna, se alimentando de lágrimas e dizendo: Deus, me ajuda, faz alguma coisa por mim. E você está aqui, queridos, podendo adorar, levantar a mão, glorificar a Deus. Se isso é perseguição, eu não conheço o que é ser perseguido. Estamos. E a Bíblia vai dizer que os discípulos foram indo, perdendo as suas vidas. Se você pegar lá contexto histórico, bem verdade que não era um discípulo, era um profeta. Mas para você ver que quando o amor de Deus entra, o homem não tem sua vida por preciosa. Isaías estava lendo. Você sabe como Isaías morreu? Pegaram um tronco de árvore, tiraram a parte de dentro do tronco de árvore, chamado de miolo da árvore. Talvez o irmão Jeová conheça mais de árvore do que eu. Pegaram Isaías, põeram dentro e serraram ao meio. Isso é ser perseguido, isso é sofrer. E a Bíblia vai dizer que agora só resta um. E este um, já um senhor, um ancião de idade, chamado João. A obra estava andando, mas estava a perseguição assolando. E a Bíblia vai dizer que neste período assume um determinado imperador chamado Domiciano. E Domiciano, ele institui o culto ao imperador.
Ou seja, ele viu que estava dando certo esse negócio de divindade. Ele disse: agora vão ter que cultuar a mim, prestar culto a mim. E todos que passavam na província tinham que chegar diante do imperador, se curvar e dizer a seguinte frase: Ave imperador. Só que João, aquele que colocava a cabeça no peito de Jesus, João, aquele que viu Jesus multiplicar pão, João, aquele que viu Jesus ressuscitar a Lázaro, João disse: eu não aprendi a adorar o imperador, eu aprendi só a adorar a Jesus, eu aprendi só a devotar a minha fé a Ele. Eu não posso me curvar diante de um homem, eu não posso fazer isso. Então os homens pegaram João e disseram: João, você já é um senhor de idade, rapaz, se curva, não tem nada demais, não tem nada não, é só uma adoraçãozinha, talvez ninguém vai ficar sabendo. Queridos, crente que é crente, missionário que é missionário, ele não se curva a ninguém, ele adora somente aquele que vive e que reina para todo sempre. Ele só se prostra diante do grande Deus, como disse Daniel. Daniel disse: aos teus deuses não adorarei eu. Aí disseram aos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego: se vocês não adorarem, te lançaremos dentro da fornalha. Ele disse: o Deus que eu sirvo pode me livrar da fornalha e da sua mão, mas se ele não livrar, mesmo assim eu não adoro. Eu só adoro o Deus dos céus. Postura do missionário que tem fé: ele só adora a Deus. Perdendo, só adora a Deus. E ganhando, só adora a Deus. Aí pegaram João, como vocês conhecem bem a história, jogaram dentro do azeite, não mataram o missionário João, disseram: vamos exilar ele na ilha de Pátimo, uma ilha do mar Egeu. Não há relato de nenhum sobrevivente, porque se não morresse na ilha, no caminho, naquela ilha vulcânica, as feras o comeriam. E João foi até aquele lugar. Quando João chega na ilha de Pátimo, irmãos, é coisa só de Deus. Um senhor de idade, exilado numa ilha de Pátimo, só tinha feras. Só que João vai dizer, queridos: eu, João, amigo de vocês e companheiro na tribulação, estava eu no dia do Senhor, exilado na ilha de Pátimo, quando de repente veio por trás de mim uma voz como voz de muitas águas. Eu virei para ver quem falava comigo. Eu vi um ser, o seu cabelo era branco como a neve, os seus olhos eram como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada aguda como de 2 fios, a sua voz era uma voz como de muitas águas, na sua coraça, no seu peito estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando eu vi, eu não aguentei, eu caí como morto, mas ele me pegou pela mão, me levantou e disse: João, não tem mais, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estive morto, mas eu estou vivo para todo sempre. João sou eu. João, queridos, como eu disse que vale a pena ser fiel, João viu Jesus nos 2 estágios mais importantes. João viu Jesus como homem, e ele o único dos discípulos que viu Jesus glorificado. Como é bom ser fiel! Como é bom ser fiel! E agora o Senhor disse: João, o que tu vês, escreve. Escreva as coisas que é e as coisas que hão de acontecer. E nisto, João começa a escrever as cartas, e uma dessas cartas é a carta à igreja de Esmirna. Esmirna é uma igreja que, se você olhar, dentre outras, o Senhor dizia: eu tenho contra você, eu tenho contra você. Esmirna você não vai achar. O Senhor dizia: eu tenho contra você alguma coisa. É a igreja perfeita? Eu não sei, mas o Senhor disse: eu não tenho contra essa igreja nada. Mas ele vai dizer: João, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreva:
escreva dizendo que ela é uma igreja pobre, mas é uma igreja rica. Parece um paradoxo a gente entender isso aqui, irmãos. O que é que Deus está dizendo? O Senhor Jesus está dizendo através dessa fala a João. Ele está dizendo: olha, João, a igreja de Esmirna, ela está localizada numa cidade que é rica, só perde para a cidade de Éfeso, talvez em potência financeira, mas a igreja em si é uma igreja pobre. Sabe por quê, queridos? Eu vou dizer uma verdade para você: muitas igrejas ricas, nasceu orçamento poderoso, o seu fechamento mensal estrondoso, mas ela se torna uma igreja pobre. Mas muita igreja pobre em não ter potência financeira, mas ela é rica da graça de Deus, ela é rica de levantar missionários, ela é rica na evangelização. Uma igreja rica não é uma igreja com dinheiro, uma igreja rica é a igreja que tem a presença de Deus no meio dela, é a igreja que tem a presença do Espírito Santo no meio dela. Se você tem a presença, você é rico, você tem a graça. E a Bíblia vai dizer, queridos, que esta igreja era rica nesse aspecto, porém pobre no aspecto financeiro. Porque quando você se decide ser fiel, nem todo mundo vai te aplaudir. Quando você decide ser fiel, talvez você perca até o seu emprego pela fidelidade. Porque a fidelidade ela é provada na dor. A fidelidade é provada na prova. Você ser fiel quando você está ganhando é fácil demais. Um dia eu vi um irmão contar um testemunho, eu fiquei tão abismado, eu me alegrei, verdade. Eu fiquei alegre com aquele testemunho. Ele congregava comigo, estava indo para a igreja. E ele chegou na igreja todo suado, mas aqui é ofegante, e disse: irmão, eu quero contar um testemunho. Eu disse: foi o que agora? Não, eu quero contar um testemunho. Tá bom, já você conta. E aí eu nem estava na correria tão grande que eu nem perguntei para ele o que seria, mas precisa estar de um obreiro, dificilmente o obreiro vai pegar o microfone para falar coisa que não convém. Eu digo: tudo bem, irmão, você vai contar o testemunho. E ele pegou o microfone e disse: irmão, eu quero contar um testemunho. Eu trabalhei anos da minha vida para comprar uma moto, e eu comprei uma moto muito bonita, e a moto era uma moto com valor assim significativo para mim. Porém, quando eu estava vindo para o culto, o ladrão põe uma arma na minha cabeça e levou a minha moto. E eu queria aqui agradecer a Deus pelos 19 anos que esta moto me serviu, e eu sou muito grato a Deus porque Ele me permitiu estar com ela neste período. Agora o homem me levou, mas eu agradeço a Deus que me deixou ficar esse tempo todo com ela. Irmão, sabe o que é isso? É ser fiel a Deus. Muito se perdesse, queria murmurar, desistir da fé. Como é que Deus faz isso? Eu estava indo para a igreja, levaram o meu veículo. Não, senhor, a Bíblia ela diz que ela é clara, que nós iremos ganhar o maior prêmio quando chegar lá. O nosso maior galardão é a coroa da vida, que o justo juiz nos entregará. Não só nós, mas todos que amam e aguardam a vida do Senhor Jesus. Aí a pergunta é: a nossa fidelidade, como é que ela está? Tu és benevolente, Senhor. Como é que ela está? Eu lembro-me que eu pregava muito no meu trabalho, pregava muito. Não nesse outro trabalho que eu tinha. E o meu supervisor disse: varão, você está perto de ser promovido. Eu digo: opa, promoção, que maravilha. Eu pensava que promoção era só no mercado, mas eu vou dar promoção, que bom. Aí só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Você presta um relatório de obra, e a empresa ela paga por homens na fábrica, e você trabalha com 12 pessoas. Só que quando você fechar o relatório, no dia que vier outro, você tem que botar que veio 12. Eu digo: começou a estreitar. Já vi que minha promoção eu vou perder. No dia que tiver 12 é 12, no que tiver um, tem 12 também. Você entendeu? Eu digo: amigo, eu não consigo fazer isso. Se for para ser dessa forma, eu não posso, eu não vou fazer isso. Mas sua promoção já está vindo, não tem problema. Pode bater ela voltar. Porque eu posso basicamente aceitar essa sua proposta, e antes de receber o primeiro salário promovido, a trombeta soar e eu ir para o inferno com esse dinheiro, com essa promoção. Eu prefiro
prefiro ser fiel a Deus. Eu prefiro servir ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Ele agora mudou de ideia e promoveu? Não, me mandou embora com 30 dias. Se a vaga era essa, ou é voltar para trás, não dá. Eu não tem problema. Eu prefiro ser fiel a Deus. Eu prefiro ser fiel a Jesus. E um tempo atrás, em outra empresa, eu encontrei esse supervisor e disse: aquele irmão ali, ó, rapaz, aquele irmão é crente, prefiro ser demitido, mas foi fiel. Olha que maravilha, irmãos. É para me engrandecer? Não, Senhor. É para engrandecer o nome daquele que te chamou. Que me chamou. Vamos correr para a gente ir embora, que vai ter um negócio para a gente falar aqui. Era uma igreja, queridos, que ela tinha uma devoção a Roma. E qual era a devoção? A cidade de Esmirna foi uma das primeiras a construir um templo ao deus Esculápio. E este templo era um templo que eles adoravam com fidelidade, adoravam com afinco a este Deus. Porém, a igreja de Esmirna, ela não se prestou papel a uma adoração a um seu Deus Todo-Poderoso. Esta igreja, ela sofria também retaliação daqueles judeus que se dizia ser judeus, irmãos queridos, se dizia ser da mesma fé, mas estavam propagando falácia dos seus próprios irmãos, falácia dos seus próprios companheiros. Aí a Bíblia vai dizer que olha, vocês têm sustentado e têm se mantido firme aquele que se diz ser judeus e não são, mas mentem, eles são sinagoga de Satanás, mas vocês são fiel. O que é que o Senhor está querendo dizer com isso, meu amado? Eu estou dizendo para vocês, irmãos, que pode se levantar quem for para parar a marcha da igreja missionária, dando força de fora ou talvez força de dentro, ela não vai parar. Nós vamos avançar, vamos ser fiéis a Deus até o último momento da nossa vida. Nada vai nos parar. Você quer dizer que alguém tem desse negócio? O pastor falou de manhã na ceia lá, que a gente estava lá hoje. Então, o pastor falou que ele estava atento, já entende. E eles foram fiéis. Teve um dia que esse da sinagoga levantaram uma calúnia grande contra os irmãos da igreja de Esmirna e pegaram 1.200 crentes, levaram do Monte Pagos e empurraram embaixo. E eles manteram a sua fé. Disseram: não, eu vou manter a minha fé. A posição de um missionário, repito, e a fidelidade dele se resume na coragem que ele tem em agradar o seu Deus, em agradar aquele que o chamou. Um dia, queridos, eu fui convidado a ir em uma viagem missionária lá no interior de Pernambuco, porque eu sou da Bahia, Pernambuco está ali vizinho, e nós fomos. E eu cheguei em um povoado. Eu não vou nem falar o nome do povoado para vocês não irem. Eu cheguei no nome do povoado, poucos detalhes, e encontrei uma moça de 16 anos. Eu disse: menina, eu queria falar com vocês sobre Jesus. Você sabe quem é Jesus? Ela disse: eu sei. Quem é? Um refrigerante que vem no mercado ali. Lá em Pernambuco tem um refrigerante chamado Jesus. É assim, mano? Aí quem tomava achava que Jesus ruim. Quem tomava muito mais que Jesus bom. Esse é um refrigerante que vem no mercado. Eu digo: meu amigo, não é não. Esse refrigerante que vem no mercado faz mal. Dá gastrite. Aumenta o açúcar no sangue. Mas o Jesus que eu quero te apresentar, minha irmã, ele cura, liberta, salva, transforma e ainda leva para o céu. Você quer conhecer ele? Ele disse: eu quero. Eu peguei a Bíblia, sentei com ela no barro e apresentei Jesus. Ela aceitou Jesus, entrou em casa dizendo: mãe, tem um missionário falando de Jesus. Fala de Jesus, você vai lá em casa? Eu digo: vou. Cheguei na casa dela, irmãos, eu tinha que entrar baixado, que era uma casa de taipa, e eu não conseguia entrar. Quando cheguei na casa dela, o pai dela, ou o avô, estava com um facão na mão, falando: minha neta falou que você apresentou Jesus. Se Jesus não prestar, tu vai se ver comigo. Me mostra que ele é bom. Eu peguei a Bíblia, apresentei o plano
filha está viúva. Esse Jesus é bom mesmo, eu vou experimentar também. Jesus é o melhor caminho que o homem tem a se seguir. Jesus. E nós seguimos adiante. Fomos em um povo chamado Morre Sem Vela. Morre Sem Vela. Por que pegou esse nome? Era tão pobre que as pessoas morriam, não tinha dinheiro para comprar uma vela, varão, e botaram no povoado, morre sem vela. Só que precisava de Jesus neste lugar também. E fomos nesse povoado, fizemos a disseminação do nome de Jesus. As pessoas da Assembleia de Jesus só que disseram: irmãos, vocês estão falando para nós aqui agora. E quando vocês forem embora, quem vai falar de Jesus? A igreja que tinha mais perto da igreja católica, com quase 17 quilômetros. Quem vai falar de Jesus para nós? Eu quero ouvir Jesus, eu quero Jesus. E às vezes, queridos, nós precisamos ser fiel a Deus. Ser fiel à palavra que Ele nos chamou. Eu vim daquele lugar com o coração partido, porque não tinha como deixar uma igreja lá. O recurso financeiro não permitia. Se eu pudesse instalar um dedo, não podia instalar uma igreja, um templo grande lá, para aquele povo congregar. O que significa dizer, irmãos, que nós precisamos abrir os nossos olhos e ser fiel a Deus. Mas pregador, eu não posso chegar lá também e abrir como você não pôde. Mas vamos orar, interceder, contribuir, fazer alguma coisa. A obra de Deus, a obra missionária, ela precisa de nós, irmãos. Deixa eu correr aqui, já falta 20 para 20, mano. E a Bíblia vai dizer, queridos, que esta cidade também é uma cidade conhecida, muito conhecida pelo esporte, jogos. E eles ganhavam os seus jogos e ganhavam o prêmio era uma coroa. E o Senhor diz: não. Se vocês vencerem a perseguição, se vocês tiverem fé, o prêmio de vocês não vai ser as coroas aqui na terra. Se for fiel até o fim, dar-te a coroa da vida. É o nosso prêmio. Paulo disse uma vez que é um privilégio para nós ser chamado para ser esse evangelho, e é um privilégio para nós ser perseguido por ele. Irmãos, privilégio ser perseguido pelo evangelho é privilégio. Porque se nós pegarmos para analisar, queridos, como eu falei, é tão privilégio que o apóstolo Pedro disse: não estranheis a forte tentação que vem sobre vós, pensando que fossem coisas grandes. O nosso irmão Mateus escreveu dizendo: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e falarem todo tipo de acusação contra vós, por causa do meu nome. Alegrai e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. A ideia é que nós, às vezes, estamos ficando tristes com os maldizentes sobre nós, por causa das nossas práticas terrenas. Aí eu quero parar, quero estacionar, quero desviar. Mas se for por causa do amor de Jesus, não para não, meu irmão. Quanto mais fala, mais faça. Quanto mais se levantar, trabalhe. Quanto mais falar, mais faça. O céu se agrada no teu trabalho. Aleluia. E aqui, queridos, a igreja se manteve forte. Tão forte que 100 anos depois tinha um obreiro lá tomando conta da igreja de Esmirna, um presbítero. Porque presbítero e bispo tem a mesma conotação. E o nome desse presbítero, desse bispo, era Policarpo de Esmirna. E um dia pegaram esse moço chamado Policarpo e disseram: Policarpo, estão querendo te prender por causa da sua fidelidade a Jesus. Foge, Policarpo. Policarpo a princípio não queria fugir, mas é para casa de alguns irmãos. E os soldados vão em busca de Policarpo. E quando os soldados o encontram, os soldados dizem: encontramos Policarpo. Policarpo diz: soldados, já que vocês me encontraram,
Tem uma refeição para vocês comerem. Querem comerem? Não, mas eu vim prender vocês. Mas como a refeição antes? Irmãos, crente fiel a Deus não anda apurado com nada. Como a refeição antes. E por favor, conceda-me 2 horas para eu orar. Irmãos, isso é missionário que tem fé. Conceda-me 2 horas. E ele foi orar por 2 horas. Quando ele levanta, os homens do caminho voltando para as minas, disse: Policarpo, você é um senhor já de 86 anos de idade, rapaz. Nega esta fé. É só você se curvar ao império e está tudo feito. Eu estou vendo que você é gente boa, um senhor de idade, um ancião. Pô, nega esse Jesus. Policarpo disse: eu não posso. Há 86 anos eu sigo esse Jesus e ele nunca me negou. Como hoje eu posso negá-lo? Como hoje eu posso virar as costas para alguém que não virou as costas para mim? Eu não posso. E levaram o Policarpo. Chegaram diante da praça da cidade e disseram: Policarpo, nós não temos o que fazer, temos que ser fiel àquela ordem que nós recebemos. Se você não negar, nós vamos te queimar vivo, rapaz. A ideia que entregaram aqui vai te queimar vivo. Policarpo disse: fique tranquilo, porque o fogo que vocês vão acender, ele queima por 1 hora e depois encerra. Mas o fogo que está preparado para aqueles que não aceitam a fé desse Jesus, o fogo nunca se apagará. O missionário que tem fé, ele não teme a morte, porque ele sabe que a sua vida está garantida com Deus. Vai negar não, Policarpo, não. Pegaram o Policarpo, queridos, e colocaram em cima da fogueira, irmã Fia, e colocaram na fogueira, pegaram a tocha e disseram: Policarpo, é a última chance, a tocha está acesa e nós vamos acender. Policarpo encheu o pulmão de ar e disse: acenda logo, eu tenho pressa de me encontrar com meu Jesus, eu tenho pressa de me encontrar com ele. Sabe o que é isso? É fé. É missionário que não tem a sua vida por preciosa. Ele tem fé no que foi chamado e sabe qual é o seu destino. E queridos, eu vou dizer uma verdade para vocês. Uma verdade eu vou dizer para vocês. O crente fiel a Deus, até a sua morte é diferente. Até a morte do crente fiel, irmão, é diferente. Você não vê nenhuma agonia, diferente. Eu digo porque eu tive um privilégio. Privilégio, sim. Privilégio de a minha mãe partir praticamente nos meus braços e a minha sogra partir praticamente nos meus braços. Minhas 2 mães nos meus braços. A minha mãe disse: meu filho, vamos cantar um hino. Oh, glória. A gente vamos. E começamos a cantar. Ela gostava muito de Paulo André. E eu comecei a cantar para ela: tem homem de Deus aqui nesse lugar. E ela tentava balbuciar com a boca, mas não conseguia mais. E partiu para a eternidade cantando. Só que se minha mãe, que a senhora partir, você que a senhora vai. Vamos orar pelos seus filhos. Segurei na mão dela, orei por cada filho, por cada neto. Pensa numa coisa linda. Na cerimônia fúnebre, os dentes foram renovados, falaram línguas estranhas. Uma coisa maravilhosa, sabe o que é isso? O Senhor é precioso. Ele recompensa, mas é precioso. A partida dos céus. Com a minha sogra não foi diferente. Meu sogro estava no leito com ela e disse: irmão, Antônio, vai lá que eu não aguento ver a forma que ela está. Eu digo: deixa que eu vou. E cheguei no leito e fiquei lá do lado dela. E comecei a cantar, a louvar, a adorar. De repente, os aparelhos começaram a apitar. Os enfermeiros entraram e disseram: dá licença, por favor, que nós vamos tentar fazer alguma coisa. E foi 1 hora tentando reanimá-la, 1 hora tentando. Depois ele falou assim: o médico disse assim: irmão, você viu que nós tentamos fazer o máximo que pudemos, mas não conseguimos. Ele não fique tranquilo, sabe por quê, irmãos? Nós que somos crentes de Jesus, sabemos que a derrota da medicina chama-se morte. Todo médico, quando ele vê alguém partir, ele diz: eu fui derrotado. Só que a derrota da medicina é a morte. Mas o meu Jesus que eu estou pregando, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele é o Deus que venceu a morte. E ele está aqui esta noite para nos dar vitória. E eu lendo esta semana
uns relatos. E eu cheguei a um relato de uma enfermeira. E a enfermeira, ela disse: rapaz, escrevendo lá, estou parafraseando, a coisa mais triste que eu vi nesses meus anos de profissão foi um ateu morrer. Ela disse que esse homem agonizava, mas aquela noite toda. E eu fiquei analisando. E eu lendo alguns relatos. Eu encontrei alguns ateus com as suas últimas palavras. Um ateu chamado Voltaire, ele gritou a noite toda nas suas últimas horas de morte. Um ateu chamado Rumen, ele disse: eu estou em chamas. Um ateu chamado Borges, ele disse: não me preparei para morrer. Um ateu chamado Malzaino, ele disse: alma, o que será de ti? Um outro ateu, ele morreu pedindo perdão às mesas e às cadeiras. Lene disse: não me siga porque eu estou perdido. Sabe o que é isso? É um homem que não tem fé na sua partida. Ele não sabe para onde vão. Mas se você lê, quando você vê Pedro na sua hora de morte, Pedro disse: pode me crucificar de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer com o meu Senhor. Quando você vê Estevão na sua hora de morte, Estevão disse: eu vejo os céus abertos e o Senhor sentado à destra de Deus. Quando você vê Paulo na hora da morte, Paulo disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Quando você vê Jesus, ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe o que é isso? A fé que nos move até na hora da morte é diferente. É diferente. Aí, queridos, para encerrar, a Bíblia vai dizer que estes homens tiveram o privilégio de sofrer por amor a Cristo, de padecer por amor a Cristo, mas uma coisa eles tiveram, que foi ao que vencer. Covarde aqui não entra em nada. É só quem vencer. Irmãos, vença. Vença. Vença a frieza quando ela chegar. Vença. Por favor, vença. Um dia, um homem fraco na fé, ele dobrava os joelhos para orar. E quando dobrava os joelhos, ele dormia nos joelhos. A esposa dele, sem sabedoria, disse: amor, toda vez que você dobra o joelho para orar, você acaba dormindo. O homem toma jeito. Ele disse: minha filha, a melhor coisa que tem é o filho dormir no colo do pai. Porque se eu estou de joelho, eu estou de joelho dobrado e o cansaço me toma. O pai entendeu a minha intenção e viu que eu queria orar. Mas se eu dormir, eu estou no colo dele. Ele vai entender qual é a minha ideia. Meu amado, vença ao que vencer. Não tem galardão, irmãos, para crente que para. Felizmente não tem. E a igreja do século 21, infelizmente, nós temos parado em alguns aspectos. Temos estacionado em alguns aspectos. E missionário não para. Não pode parar. Você não deve parar, irmãos. Porque o Senhor Jesus entregou nas tuas mãos uma obra. E Ele vai requerer. Ele vai requerer. A alguns muitos, a outros menos e a outros mais. Mas Ele vai requerer. E nós, o que vamos fazer? Nós não vamos parar e vamos ajudar quem está querendo parar. É verdade. Vamos ajudar quem está querendo parar, irmão. Sabe por quê? Eu vou falar aqui bem baixinho só para nós ouvir. Às vezes nós pregamos e acreditamos que Deus salva a prostituta.
Às vezes pregamos e acreditamos que Deus salva o drogado, que Deus vai lá na boca de fumo pegar o viciado. Nós pregamos e acreditamos tudo isso, mas temos dificuldade de acreditar que Deus vai transformar o nosso que está aqui dentro, mas que caiu, mas que teve dificuldade. E nós vamos ajudá-lo a dizer: meu amado, tem uma promessa. E para que a promessa? Para os que vencerem. Você vai vencer. Você vai vencer. Ao que vencer, encerro, não sofrerá o dano da segunda morte. Aqui, queridos, a Bíblia está dizendo que o adversário, ele pode tentar como quiser. E se um dia a morte vir sobre o nosso tabernáculo de carne, ela só terá o poder de matar a minha carne. Mas a Bíblia diz em Mateus: não tema o homem que só pode matar a carne, mas antes temei a Deus que mata a carne, ainda lança a alma no inferno. Mas desta noite a nossa alma está garantida pela salvação de Cristo Jesus através da fé. Fique sobre os pés, por favor, vamos orar mais. Aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora minha leve em sua luz. Quanto então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer na cruz para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram, e agora minha leve em sua luz. Escute. Mais um dia senti meu pecado e sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Onde tem uma vida que quer aceitar Deus essa noite? Tem alguém essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Foi na cruz que Ele perdoou os seus pecados. Foi na cruz que Ele garantiu a salvação para a sua alma. Foi na cruz, foi pela fé. É na cruz que nós alcançamos a vitória. Aleluia. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Continua falando da tua igreja, em nome de Jesus.